Fala pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, do podcast Vinhos de Corte, e como você já viu aí, na verdade você já viu na thumb, você já sabe tudo, mas é sempre bom a gente falar, né? Você tá vendo que a gente tá num ambiente diferente, aqui eu tô num ambiente cheio de garrafas, mas não são garrafas de vinho, e tô aqui com uma grande personalidade do mundo do whisky. Opa! Não é do vinho. Cadê? Onde tá? O Carlos do Mapa do Whisky, um perfil que eu já sigo há muito tempo, gosto pra caramba, parabéns pelo teu conteúdo, Carlos. Pô, obrigado por poder participar do seu podcast, e não só de vinho vive o homem. E hoje a gente vai bater um papo aqui justamente porque eu acho que a ideia é agregar conhecimentos tanto para quem gosta de vinho vir para o universo dos whiskies, e para quem gosta de whiskies não perder o universo de vinhos. Porque eu sou de todos esses universos e não perco nenhum. Inclusive, eu estava contando pro Daniel, tem até uma confraria de vinhos que ele vai vir aí dar aula pra gente depois. Isso aí. Dar aula não sei, mas eu venho beber. Opa, com certeza. E também é para quem gosta de vinho e de uísque, que é o nosso caso. Exatamente, né? exatamente. Que não tem problema nenhum com nenhuma das duas bebidas, né? E aquela história, né? O pessoal pergunta, o que você bebe? Cara, eu bebo vinho, eu bebo uísque, eu provo cachaça, rum, tudo. Eu acho que a grande questão é, como dizia meu pai, o que faz a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, beba com responsabilidade. Exato. Tranquilo. Exato. Bom, só pra gente se organizar aqui, vocês estão vendo que a gente tem um monte de coisa aqui. O que a gente fez? Eu selecionei alguns vinhos, o Carlos selecionou alguns whiskies e a gente vai conversar, bater um papo aqui, entender essas diferenças e similaridades, né? Ver o que tem de diferente de igual. Só que eu preparei um negócio aqui legal. A gente trouxe, então, quer dizer, eu trouxe, né? Um vinho que chama Ménage à Trois. É um vinho chileno, um vinho californiano, feito com a uva Cabernet Sauvignon, só que ela é envelhecida 3 meses em barril de Bourbon. Legal, acabamento de Bourbon. É diferente. É bom. Assim como nos whiskies, o barril de carvalho americano, ele tem a vanilina em grande quantidade, traz aquele adocicado, aquela sensação de caramelo, de baunilha, que muito provavelmente a gente também vai ter no vinho, né? Isso que nós vamos descobrir, né? Vamos provar. E pra gente comparar, eu trouxe um outro vinho aqui, ó, esse aqui. Aí já vou te servir pra gente já poder falar aqui e ver. Eu trouxe um outro vinho que é também Cabernet Sauvignon, é a mesma uva, é outro país, a gente tá falando aqui do Chile, só que esse não passa por barrica de Bourbon. Sem influência. Sem influência. Perfeito. Até pra gente comparar, deixa eu colocar essa garrafa aqui, a gente serve e a gente pode deixar ela aqui, depois a gente pega. Beleza. Depois você conta um pouco sobre essas garrafas que você selecionou aí. O Carlos, mas deixa eu aproveitar e já te perguntar, enquanto a gente vai servindo aqui, vai conversando. Bom, só para saber, o sem barrica de Bourbon é o Dom Raul Gran Reserva. A gente já falou bastante sobre esse vinho, é um belo produtor lá do Chile, e a gente vai poder ter aí uma boa comparação. Bom, primeiro saúde aqui, só pra gente... Saúde. Né? Eu costumo falar Slantevá também. Slantevá é em gaélico escocês, então pezinho na Escócia, né? E depois eu quero saber, sempre você fala Slantevá e você tem uma sequência aí que eu queria entender depois, aí é bom você ajudar a gente. Exatamente. Eu vi a primeira vez que eu vi teu vídeo, eu fiquei preso por causa disso. Eu falei, cara, que é esse negócio de quebre suas garrafas aí? Pois é. E aí a gente queria... Porque, na verdade, assim, a gente tem muito problema de falsificação aqui no Brasil, a gente sabe, né? E o pessoal acha que só falsificam as garrafas mais populares. Sei lá, o pessoal vai pegar só a blend de 12 anos. Não, cara, já teve Macallan que foi falsificado e que a própria Macallan não reconheceu. Teve que mandar para um laboratório para os caras descobrirem que a garrafa era falsificada. Então, assim, os caras são profissionais. Os caras tinham colocado lá um blend, sei lá, de 50 e poucos anos, era um bom blend, mas a bebida original era infinitamente mais cara, mais complexa. Então, assim, a ideia do quebre suas garrafas é justamente, terminou de tomar sua bebida, quebra o gargalinho ali, deixa embrulhado para ninguém se cortar na hora da coleta, claro. Mas, cara, você vai inibir muito. Aí tem muita gente que fala, mas as baladas tem muito. Bom, mas se cada um fizer a sua parte, Claro. Eu acho que melhora bastante. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente tem similaridade no vinho também. Eu, recentemente, já faz alguns anos, até foi um pouquinho antes da pandemia, eu estava com um importador de um vinho relativamente caro no Brasil,
Brasil, mas bem famoso, e ele estava preocupado se ele ia conseguir manter a importação do vinho original, obviamente, porque estava entrando tanta falsificação. E o cara começa a ser prejudicado, porque a pessoa começa a ver no mercado uma garrafa que custa R$200, uma que está 90, ele fala, pô, aquele cara está querendo ganhar. A pessoa não tem a visibilidade assim, não é que a pessoa está querendo ganhar, é uma pessoa que tem uma empresa que está pagando imposto, que está trazendo uma mercadoria de confiança que te dá uma garantia. E você está pegando outros que muitas vezes nem o líquido lá dentro é original. E eu acho que esse é o pior, né? Porque eu vejo no vinho, por exemplo, às vezes alguém tem os rótulos famosos, que são os mais comercializados, né? A gente fala dos contatinhos e tal. E eu sempre pergunto, pessoas às vezes me falam, pô, mas eu comprei de um contatinho porque é mais barato e tal. Mas você tem certeza que é aquele vinho? Então. Porque eventualmente você não está bebendo aquele vinho. Né? Você tá o vinho famoso lá e tal, mas você botou na taça é outro vinho, então quer dizer, não valeu nada. Né? Exatamente, não. E a grande maioria das pessoas não se aprofunda muito. A pessoa quer tomar um bom vinho, ponto. Só que ela não está ali se aprofundando para saber qual que é a característica de aroma, de sabor, de terroir, não sabe. E tem muita brincadeira que o pessoal faz no universo do whisky que eu acho engraçado, assim, engraçado porque não é comigo. Tá? Os caras pegam, por exemplo, uma garrafa de Royal Salute e colocam ali um whisky mais barato lá e a galera toma e não sabe. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Pô, você está pagando uma mercadoria que você não vai receber aquilo que você está esperando e ainda vai falar mal da bebida, sendo que você não está tomando uma bebida original, não está tomando o líquido original da garrafa e você está prejudicando uma empresa que gera emprego, que tem famílias, cara. A gente tem que ter a conscientização disso tudo, né, cara? Claro. Ética, enfim. Essas brincadeiras também acontecem no vinho, né? Outro dia tava um vídeo, até eu republiquei esse vídeo de um cara que pega uma garrafa de Petrus, né? E pega uma bag-in-box, né? E coloca, e brinca e tal. Era um comediante, inclusive, que estava fazendo isso, uma brincadeira mesmo. Não sei se alguém faz ou não, mas enfim, é uma brincadeira que você faz. Uma coisa é você fazer uma brincadeira entre amigos, né? Deixa aqui, vamos ver se você conhece mesmo e tal. Se é saudável ou não, enfim, cada um decide o seu, mas você está fazendo uma brincadeira controlada. Outra coisa é você falsificar a bebida e vender, né? Aí não. Essa brincadeira eu fiz uma vez na confraria aqui, eu e o Saulo, o doutor Tontura, cara, legal você conhecer esse cara, o maior neurologista do Brasil, cara, famosão. E aí ele, cara, vamos trocar os vinhos e dar pra mulherada pra ver se elas vão perceber? E aí a gente ia pegar um Cabernet, nem lembro qual que era, era um argentino. E aí a gente trocou e colocou, ele tinha comprado um sangue de boi pra gente fazer a brincadeira. E aí a gente pegou, colocou, na hora que deu pra elas, não, isso não é, isso aqui é suco de uva. Nem acharam que era vinho, acharam que era suco de uva. Mas também vocês foram muito no extremo, né? Vocês tinham que ter ido não tanto pro extremo, né? Não, mas aí depois a gente fez a brincadeirinha de assim, agora a gente vai trazer outro vinho aqui e a gente deu 3 opções pra adivinhar. Minha mulher adivinhou. Minha mulher tem um paladar, cara, que você não faz ideia. Deveria ser um mapa da Dani, não um mapa do uísque. Né? É que ela não bebe uísque. De vinho, cara, ela entende muito. Entende, né? Você sabe que tem vários estudos, inclusive, que dizem que as mulheres, em geral, as mulheres têm um olfato mais apurado que os homens. Né? E principalmente quando elas ficam grávidas. Né? Tanto que para muitas mulheres que querem estudar, né, que estão se aprofundando no estudo para trabalhar, né, mais profissionalmente, elas quando engravidam, elas apesar de não poderem beber, elas evoluem muito rápido porque elas desenvolvem mais porque também tem a percepção aromática, né? Isso. Obviamente não são todas, né? Mas enfim, existem estudos que dizem que as mulheres têm uma percepção melhor. Mas eu não duvido. Minha mulher, toda vez que eu vou tomar um uísque, eu fico lá estudando e tal, aí depois eu dou pra ela. Ela me fala umas notas que eu nem... Falou, mesmo, não tinha reparado. Elas têm uma percepção mais afinada. Tem. A minha esposa também, ela é boa nisso. Às vezes eu acho até, às vezes eu levo um vinho pra ela. Dá. Eu tenho que admitir que dá. Às vezes eu pego um vinho, entrego pra ela e falo, vê o que é. E ela acerta o país, às vezes ela acerta o país. A uva às vezes é difícil, mas ela acerta o país. Eu falo, não é possível, ela viu o vinho, cara. Não, elas têm... eu não acertaria e ela acerta, cara. Elas acertam. Elas são boas. Elas são boas. Mulherada dá baile na gente. Dá baile, com certeza. E é bom. E a gente, então assim, vamos entender, eu queria entender uma coisa. O vinho, a gente tem 2 vinhos aqui que passaram por barrica, mas a gente poderia ter um vinho que não passa por barrica. Certo. Né? Como é que, falando muito rapidamente, né? Você colhe a uva, joga dentro de um tanque, espreme aquela uva, coloca a levedura, fermenta e tá pronto.
assim, né? Muito simplisticamente falando, tá pronto o vinho. Aí você pode colocar na barrica ou não. Sim. Barrica dá complexidade e tal. O uísque não, né? Todo uísque passa por barrica. Para ser considerado uísque, vamos pegar, por exemplo, a legislação escocesa, que é a mais seguida no mundo inteiro. Você tem que deixar ele envelhecendo no mínimo 3 anos ali no barril de carvalho. Senão não é considerado uísque. Para ser single malt tem que ser em alambique spot still, tem que ser... Aí tem outras regrinhas que eu acho que não vale a pena a gente se aprofundar agora, que vai começar a ficar muito técnico. Mas idade mínima, 3 anos de envelhecimento para ser considerado. Tá. Se for um bourbon, por exemplo, o bourbon não tem regra que diga lá qual a idade mínima que você tem que ter. Mas eles têm umas coisas que eles fazem. Por exemplo, se tem menos de 4 anos, você teria que colocar a idade no rótulo. Mas aí os caras fizeram outra jogada que é o seguinte: se vem escrito Straight Bourbon, significa que tem 2 anos para cima. Então os caras meio que... Deram uma jogada aí. Mas em geral tem 4, 6 anos para cima, tem uns bourbons muito bons assim. E isso vai fazer diferença, obviamente, na percepção, nos sabores, nos aromas. Então, aí que tá. O legal do universo do whisky é que você tem situações diferentes. Por exemplo, se você me perguntar, Carlos, idade num single malt para você faz diferença? Num single malt, dependendo do barril, da maturação, da situação em que ele foi envelhecido, não faz muita diferença. Você pode, inclusive, ter muitas vezes um bourbon sem idade declarada no rótulo, mais complexo do que um que está marcado lá, sei lá, 12 anos, 15 anos. Pois é. Agora, quando é blend, o que seria o whisky blend? O blended whisky é o whisky que você pega como se você fosse em diferentes destilarias, pegasse ali um single malt aqui, um whisky de centeio aqui, um whisky de milho ali, fizesse a mistura e colocasse dentro da mesma garrafa. Então o blend é porque faz essa mistura. Tá. E ele pode ser feito tanto de cevada maltada quanto de outros grãos, como eu já falei, certo? Só que tem um porém. Quando ele não tem idade declarada, o blend, eu não sei qual que é a proporção da destilaria tal para outra que foi colocada. Então o cara pode colocar esse daqui escreve no rótulo que foi, esse aqui tem uns de 8 anos de uma destilaria boa, que eu gosto bastante, sei lá, um Balmore. E tem outras ali de uma destilaria que eu não gosto nem tanto. Mas qual que é a proporção? Não tem como saber. Porque é um blend, concorda? Sim. Isso eles não vão passar nunca. A não ser que eles declarem, mas eles não declaram. Não declara. Porcentagem, não. É meio que um segredo. Então, assim, isso é uma percepção pessoal, tá? Ao longo dos anos que eu bebo, eu prefiro blend com idade declarada, porque eu tenho a garantia. Porque quando você tem a idade declarada no rótulo, pela legislação, você só pode ter whiskies de, no mínimo, a idade. Então, por exemplo, esse daqui tem 17, certo? Não é que ele só tem de 17, ele pode ter de 17 para cima. Tá. Então, muitas vezes, eles fazem uma mistura para deixar ele mais complexo. Tá. Só que também tem outras nuances aí que a gente vai entrando. Então, por exemplo, a pessoa pode falar, tá bom, mas você está falando de mistura, mas você está com single malt na mão. Não pode ter mistura de single malt. Aí é que tá a pegadinha também. O single malt, ele não pode ser misturado de outras destilarias. Ele só pode ser feito de single malt engarrafado de uma única destilaria. Porém, de vários anos. Exatamente. Porém, se você tem um perfil aqui de um whisky de vinho do Porto, Glencairn, que tem 17 anos, eles podem pegar diferentes barris que já estão há mais de 17 anos para conseguir chegar aqui na consistência de aromas e sabores que eles querem passar. Então ele vai pegar de repente, que está mais no alto, que teve uma maturação mais acelerada, talvez aquele esteja mais forte, ou esteja com um tanino mais proeminente, ele pega um que teve a maturação em uma temperatura mais baixa, vão dando equilíbrio para você poder chegar nesse whisky aqui. Mas não quer dizer que ele é só de um único barril. Quer dizer que ele é de uma única destilaria. Tá. Se fosse de um único barril, ele veria escrito Cask Strength, direto do barril. Ou single barrel, não? Não. Single barrel também. Single barrel, que vem de um único barril. Por exemplo, o da Jack Daniels. A gente tem um single barrel da Jack Daniels. Legal. Ele vem de um único barril que eles escolhem para engarrafar. Mas Jack Daniels é a mesma coisa. Muitas vezes eles pegam diferentes barris da destilaria,
para chegar no equilíbrio, uma mistura para te entregar Junta lá dentro. um bourbon. Entendi. É muito parecido com 2 tipos de vinho. Um deles é o vinho do Porto. Né? No vinho do Porto você tem lá, se você encontrar um vinho do Porto 10 anos, 20 anos, 40 anos, é a mesma coisa. Não quer dizer que ele tenha 10 anos. Ele tem, no mínimo, 10 anos ali, mas com certeza é mais. Sim. Né? Eles sempre vão guardando mais. E mas ele não vem só de um único barril. Não. Muito provavelmente a maior proporção tem 10 anos. Né? Porque o cara também quer uma questão financeira ali. Sim, né? com certeza. 20 anos, mesma coisa. Né? 40 anos, ele Sim. tem lá, né? Ele vai mesclando, ele não vai ter vai encher de 80 anos e botar um pouquinho de 40, vai ser o contrário, né? Exatamente. Ele vai guardando um tantinho. Mas de qualquer forma dá uma complexidade pro vinho. Sim. Né? E tem o soleira, né? Que a gente chama. Que o soleira também, você vai tirando. A ideia é mais ou menos você tira de baixo e coloca por cima, tira de baixo, né, e vai empilhando, né, e vai fazendo uma... Inclusive no uísque a gente também tem esse esquema de soleira VAT. Eu tava até esses dias falando com o pessoal, deixa eu pegar um para te mostrar. Esse daqui é o Glenfiddich. Esse daqui, vou pegar esse daqui, ó, que tá mais fácil. Esse daqui é o 18 anos. E eles são do sistema VAT. Então, eles pegam de diferentes barris, jogam dentro de um tonelzão grande. E só que são whiskies de no mínimo 18 anos. Só que quando você está fazendo a mistura constante ali, você tem whiskies que já estão lá, sei lá, 8, 10 anos. E tem uma complexidade maior na hora de tomar esse whisky. Agora, o whisky, eu acho que isso vamos entender uma questão agora de envelhecimento depois que você compra depois que está na tua casa. Né? A gente tem um vinho aqui, esse aqui nem sei qual é a safra dele, 2018 e tem um 2017. Certo. Cada vinho, o vinho não estraga, teoricamente, todo vinho estraga, né? Mas com muito tempo, quando está fechado. Abriu, 3 dias, acabou, não tem mais nada, né? Você já não perdeu. Ele oxida muito rápido. Oxida muito rápido. A não ser vinho do Porto, né? Os vinhos mais fortificados. O uísque não, né? Não. O uísque ele tem mas é eterno também? Muito alto. Não é eterno, mas um uísque, para você perder, cara... Você tem que ser muito desleixado. Porque assim, o percentual alcoólico dele é muito elevado, e muitas vezes a oxidação pode ser um ponto positivo para o uísque, sabia? Conforme você vai tomando o uísque e a garrafa vai baixando, quanto menos uísque, mais oxigênio, mais oxidação, mais evaporação também. Então ele vai ficando um pouco mais leve, a oxidação vai acontecendo e muitas vezes ele muda do meio da garrafa para baixo. Você sente uma mudança e fica... às vezes mais agradável, às vezes não faz diferença, mas a grande questão é armazenar no lugar, longe do sol, que não tem temperatura alta, puta, cara. Pode deixar. Nossa. E outra dica que eu dou também é que muitas vezes quando a pessoa está tomando, se o uísque já está chegando no finalzinho aqui, está bem baixinho, então você tem muito mais oxigênio do que o uísque. E aí, se é um uísque que você gosta muito, ou você toma, porque, enfim, você corre o risco de ele oxidar e realmente aí vai ficar com gosto de papelão, aí não compensa. Vinagre, não vai ser agradável. Ou você faz seu blend, cara. Você pega esses decanters aqui, ó. Acho que tem um decanter. Cadê? Aqui, ó. Esse daqui é um decanter de blends, ó. O que eu faço? Quando tá acabando, eu vou colocando o restinho aqui, faço o meu próprio blend. Olha só. E ele dura muito mais do que se fosse no restinho da garrafa. Eu tenho muito mais álcool aqui, tudo bem, ele está evaporando, mas tento vedar bem. E aí você faz seu blend sem precisar, de repente, tomar aquele restinho que você não está afim de tomar agora, mas você tem a sua própria bebida para servir para os amigos. Olha que legal. Mas aí você mistura todos os estilos? Todos. Não importa. Assim, tem época, por exemplo, agora eu ando meio sem tempo, eu não faço mais. Mas antes, por exemplo, eu misturava em um decanter só, por exemplo, vínico, Jerez, Porto, e no outro eu colocava só turfado, bourbon. Agora, meu amigo, tudo junto. Nós ao vosso reino, né? Legal. Todos aqui. Isso é uma coisa que não dá para fazer com vinho, aí é uma diferença. A gente não tem como juntar. O que a gente sempre fala, né, é que o vinho, ele também, a maioria... Aqui a gente tem 2 varietais, né, que são feitos com Cabernet Sauvignon, mas muitos, aliás, a maioria dos vinhos do mundo, eles são feitos de blends também, mais do que uma uva. E por quê? Porque você tem uma uva, às vezes, muito aromática e a outra muito tânica. Você junta as duas, você pega um equilíbrio. Mas você sabe que no universo dos whiskies, eu sempre digo, a porta de entrada são os blends, justamente por isso. Porque você pega a mistura de diferentes destilarias, consegue ter um equilíbrio de uma bebida que tem um dulçor maior, que ela é mais
mais suave no paladar, e a pessoa vai tomar, vai entender o que existe nessa parte de destilação de whisky, vai sentir uma certa atração e vai começar a procurar outras coisas. Aí vai se desenvolvendo, vai partindo para o single malt, pegando coisas mais complexas. Mas para começar, meus amigos, comecem com whisky básico, cara. Se quiser começar alto, já começa com 12 anos, um blend de 12 anos. Tá. Ponto. Você já vai estar começando muito bem. E aí é questão de tempo, é o que a gente brinca, é litragem. Quanto mais a gente bebe, mais você vai tendo percepção de aromas e sabores. E o vinho, ele é muito importante no universo do whisky, justamente porque a gente tem muito whisky que tem a maturação de barris que anteriormente tinham vinhos. Então, por exemplo, esse daqui é um Glencairn. O acabamento dele, eles pegam esse destilado e colocam em um barril que anteriormente tinha vinho do Porto. E aí você pega todas as categorias. Tem esse daqui, é um Edradauer 21 anos, ele tem acabamento em barris que eram oloroso. Legal, de Jerez. Então, exatamente. E você tem as mesmas diferenças que você tem no vinho. Então, por exemplo, quando é um PX, que tem um acabamento PX, eu sei que ele vai vir com um dulçor maior. Quando vem o oloroso, eu sei que ele é um pouquinho mais adstringente, por aí vai. Então, essa que é a graça. Quando você começa a entender dos outros universos das bebidas, e você vai tomar a sua bebida favorita, por exemplo, você já tem as referências para saber o que te espera. Não é uma surpresa que muitas vezes pode ser uma surpresa que você não gosta. Não, você já tem as referências. Claro. Né? E vice-versa. Deixa eu te contar uma história e você vê se faz sentido, até para você. Você tem muito mais contato com as pessoas do whisky. Eu já contei, quem me acompanha há um tempo aí já ouviu essa história, mas vou ouvir de novo rapidinho. Eu, por muito tempo, não gostei de whisky. Né? E eu bebia whisky nos casamentos. Ia lá aquele 8 anos, o famoso Johnny Walker e tal. Sim. Que, aliás, o pessoal acha que é 8 anos, mas não tem 8 anos. Não tem 8 anos. O Red Label. Não tem. Pronto. Depois a gente entra nesse assunto. Então, fui enganado por muito tempo. Sim. E eu bebia, mas bebia assim, é social. Fala, pô, vamos ter que beber, porque é isso que temos aqui, vamos beber e tal. Mas nunca gostei. Até que um dia, minha esposa, que se interessou por uísque, ela achava legal e tal, falou, mas será que não Gostei tem? da sua esposa. Pois é, ela tem um paladar bom para isso. E ela falou, pô, será que o uísque não é como vinho? E isso despertou para mim. Eu falei, deve ser. Vamos testar. Só que eu inicialmente pensei, independente de eu ter o dinheiro ou não, eu falei, cara, não vamos, a gente tinha um objetivo de conhecer o Macallan. Macallan pra gente era icônico, né? Eu falei, se eu for direto pro Macallan, pode ser que eu não consiga entender o Macallan. Vai queimar a largada. Vou queimar a largada. É o que acontece no vinho. Com certeza. Né? Muitas vezes as pessoas falam, pô, eu quero provar um vinho icônico, né? Um vinho mais conhecidão e tal. Viaja. Preparado para isso? Pois é. Vai pra fora, ele vê que tem um preço legal, ele vai lá e compra. Quando ele volta, ele fala, pô, mas era vinho. Isso aqui. Era vinho. Era um as diferenças estão nos detalhes. Hoje, a gente já evoluiu bastante, né? A gente já provou Macallan, já temos alguns Macallans e eu consigo perceber, claro que vou aprendendo devagarinho, mas consigo perceber algumas diferenças, né? Eu vejo muito isso no vinho, eu acho que isso faz muito sentido no whisky também, não? Total, porque no whisky, cara, é um universo apaixonante justamente por conta disso. Desde a hora que você está escolhendo qual que é a levedura que você vai colocar para fazer a fermentação, se você vai colocar turfa ou não para fazer a secagem do malte, isso também traz os whiskies turfados que tem sensação marítima de bacon, de linguiça, de iodo, é umas coisas que você fala, mas será que é bom? E tem aquele contraponto, ou você ama ou odeia também um turfado, mas quem ama se apaixona perdidamente, como eu, por exemplo. E eu acho que essa aqui é a graça, porque, por exemplo, você tem todo o processo, você tem a região também. Muita gente questionava a respeito do terroir, se o whisky tem terroir, porque pô, ele é destilado e tal. Mas existem estudos científicos que dizem que sim. Que o terroir você tem de acordo com a região em que é plantada a levedura, a cevada ou o grão, faz uma diferença. E tem outra característica que eu acho... Aí eu tô falando minha percepção pessoal, não li ainda, aliás, preciso procurar a respeito da turfa. Porque a turfa nada mais é do que um composto orgânico que eles retiram de uma região pantanosa, por exemplo, na Escócia. E aí no processo de secagem da maltagem,
Em vez de eles colocarem só ar quente, eles jogam essa turfa por baixo, começa a queimar e soltar fumaça. E aí você, quanto mais fumaça, quanto mais tempo, maior o ppm. O ppm é parte fenólica por milhão. Então, mais intenso ele vai ficando. E, para mim, cada destilaria que tem o seu whisky turfado tem uma característica diferente, cara. E eu acredito que isso também esteja muito interligado por conta dessa parte da turfa, da região, mas aí é mais uma questão pessoal. Sim. Agora, cientificamente falando, ainda não posso confirmar isso para você, mas confirmarei depois. E você acha que tem... Você acha não, né? Qual que é a tua opinião em relação às harmonizações? Porque vinho está diretamente ligado à comida. Né? Você fala vinho, até a gente brinca que falar que esse vinho é gastronômico é pleonasmo. Porque todo vinho é gastronômico. Né? Pode ser com uma comida ou com outra. Sim. O whisky eu achava muito difícil de harmonizar, até eu começar a conhecer um pouquinho mais, conheço muito pouco ainda, e uma vez eu fui num jantar só com whiskies. Cara, foi uma coisa que abriu minha cabeça assim impressionante. Cara, não, é absurdo. Então, todo whisky é gastronômico também? Todo whisky é gastronômico e cada whisky tem a sua característica. É que nem vinho, por exemplo. Você não vai pegar uma carne muito gordurosa, muito forte, para tomar um vinho muito leve. Ela vai engolir, Sim, na hora da harmonização, esse vinho. O whisky é a mesma coisa. Você tem que saber equilibrar. Quais são as características? Você vai tomar um petisco, vai ser um vinho com um petisco, com uma carne assada, com churrasco, com queijo. Inclusive, eu estou até escrevendo um livro. olha. Eu vou lançar em breve, é um e-book que é sobre harmonização de whiskies com carne, churrasco, entradas, queijos, com tudo, e com charutos também. Porque o charuto e o whisky também, e o vinho, obviamente, também combinam muito bem. E é tudo uma questão de você, assim, você não precisa se aprofundar muito, ser um exímio conhecedor para saber harmonizar a sua bebida. Você precisa ter um pouco de bom senso. Então, eu vou comer um frutos do mar. Pô, eu sei que frutos do mar tem aquele salgadinho, aquela característica mais marítima. Isso. Tem algum whisky que tenha característica parecida? Whisky turfado. Turfado. Então você pode pegar um turfado, comer com uma ostra, cara, fica maravilhoso, você não faz ideia. Olha, isso eu não provei ainda, já vou pegar essa dica aí. Maravilhoso, cara. Pega um Talisker e, assim, dá um gole, come a sua ostra e dá um gole no Talisker. Puta, você sabe que você já me ajudou agora muito, porque eu queria muito conhecer o Talisker. E eu queria... Inclusive eu tenho um de vinho do Porto aqui, você pode conhecer agora, se quiser. Cara, e eu comprei um numa viagem, trouxe pra casa, super animado, eu e minha mulher abrimos e a gente odiou. Vocês odiaram? Não é que a gente odiou. Ele era muito forte. Então. Hoje a gente já até aceita mais. Mas na época a gente imaginava uma coisa, é aquele Storm, sabe qual é? O Dark Storm, sei. Isso. Sei. E a gente falou, puta, não tem nada a ver com o que a gente queria, mas talvez ele é bem turfado também, né? Esse daqui, ó, finalizado em barris do Porto. Olha só, cara. Olha, é exatamente esse aroma aí só que o Dark Storm parece que é muito defumadão, assim, muito forte. Então, esse daí já tem um pouco do vinho do Porto para dar essa suavizada, trazer essa característica. E inclusive também tenho aqui esse Bunnahabhain, que também é de uma região costeira, da região das Highlands, que tem muitos whiskies que tem whiskies turfados, só que o ppm dele é muito baixo. Então praticamente você nem sente o salgado, mas é um que também eu acho que você iria gostar, viu? E ele é envelhecido em barris de vinho também. É isso aí, cara. É esse turfado que a gente na hora ficou assim... Não é que... vou falar que eu falei odiou, mas não é que a gente odiou, não quero mais beber. Hoje a gente bebe ele. Sim. Mas a gente ficou assim... Não, você fica reticente, né? Você fala, cara... Não era o que eu esperava. Não é... Não, você tá tomando... É uma coisa meio... Como eu posso explicar? É que nem uma vez quando eu comprei um vinho pra minha mulher, que era do Líbano. Eu não lembro o nome do vinho, mas era maravilhoso. Na hora que você colocava o vinho pra sentir o cheiro, você sentia cheiro de queijo parmesão. O seu cérebro fala, é impossível você tomar um vinho com cheiro parmesão, achando que vai vir, sei lá, um dulçor ali, uma nota tânica gostosa, e era maravilhoso. Só que eu achei fenomenal por conta disso. Assim, a referência, se você cheirasse, você falava, você tá me dando queijo parmesão pra sentir. Exato. E eu acho que é isso. E o whisky é a mesma coisa, cara. Você tem
diferentes graduações até nessa parte de vinhos turfados. Tem os mais leves, os mais fortes. Quer ver? Ó, por exemplo, esse daqui, ó. E a gente não consegue saber que é turfado, né? Não vem escrito isso. Não vem. Não, geralmente vem até escrito. Vem? Sim, mas ele... Ó, aqui, tá vendo? Esse daqui ele tem 46,3. Deixa eu ver esse aqui. E esse daí ele é... 45,8. 45,8. Né? E a graduação alcoólica faz diferença. Puta, faz. Faz, né? Quando o uísque é bem feito, faz. É. De 40% para 43%, um uísque bem feito faz muita diferença. Sabe? A gente fala, 3%? Faz. Se você pegar um Macallan, que é vendido no Brasil 40%, e trouxer um de fora 43%, o mesmo, você vai sentir o peso de finalização na sua boca de aromas e sabores. Olha só. Esse daqui, ó. Esse é o Bunnahabhain. Ele é turfado, só que ele é bem... Praticamente você nem sente a turfa nele. Parece até meio salgadinho, assim. Porque ele é feito em região costeira. Olha então, só, essa maresia, o barril chega a puxar um pouco, chega essa característica para o uísque. É de onde esse? Esse aqui é escocês. Escocês. Nossa, isso aqui é demais, hein? Isso daí, cara, você vai gostar, viu? Você vai gostar bem mais do que o Talisker vinho do Porto, porque ele é muito sutil, essa questão de... E esse aqui com uma ostra também deve ficar maravilha. Fica maravilhoso. Nossa, olha, você já me deu a dica. Olha aí, para quem gosta de harmonização, né? Para quem... Sim. E eu acho que eu tendo a acreditar que todo mundo que está no vinho gosta de comer também. Nossa, impossível. Eu nunca vi alguém abrir um vinho, né? Assim como eu nunca vi ninguém indo pra Itália falando que não gosta de massa. Né? Exatamente. O cara vai lá só pra ver o Coliseu, acho que não, né? Não dá. E o whisky, pra mim, limitava muito. Até quando eu fui nesse jantar, foi até uma ação que uma marca grande fez aqui em São Paulo. A gente fez o jantar todo, depois teve um filme, então foi muito legal. E as harmonizações estavam muito boas. Sim. Né? O negócio realmente funcionou. Sim. Não era aquela harmonização forçada, né? Que a gente... Sim. Eu não sei, pelo menos eu tinha essa impressão, até por conta de ser uma bebida muito alcoólica. Né? Então eu falava, mas eu vou comer e além do que a gente tem que dosar melhor também, né? Porque se a gente está falando com um vinho de 13, 14, quando muito 15%, né? Não os vinhos do Porto, o vinho do Porto é um pouco mais. Mas aqui você está falando 3 vezes mais. Exatamente. Né? O cuidado tem que ser esse. Porque quando você toma um whisky que ele é leve, que nem esse Bunnahabhain, você não percebe. Isso aqui vai fácil. Só que assim, aí você fala, tudo bem, mas são 30 ml, mas 30 ml com a porcentagem de 46%. Comparado a uma taça, é perigoso, cara. É perigoso. Porque o vinho você tem uma noção maior. Pô, já tô na segunda taça, já sei que tá no meu limite. Agora, a pessoa que não tá acostumada, toma um whisky bom, pô, isso aqui tá gostoso, me dá outro. Sobe que você não sobe, não né? percebe. Agora eu quero... Depois a gente precisa provar esses vinhos aqui, mas antes disso, uma polêmica que espero que não cancelem a gente aqui. Gelo. Pode colocar ou não? Cara, vou te falar. Quando eu comecei a falar de whisky, o pessoal tinha uma resistência a falar disso. Gelo é só sem... whisky é só sem gelo. Tá. E aí, com o tempo, eu fui lendo e tal, e a gente tem muita referência do quê? De livro escocês, livro irlandês, e são caras que eles vivem num clima frio, né? Bastante umidade, o cara toma para se esconder, para se aquecer. Exato. E aí você começa a falar de whisky num país tropical, onde tem clima que às vezes está dando -1 e tem lugar que está dando sensação térmica de 50 graus. Como a gente está ultimamente acontecendo. Rio deu 60 graus ontem a sensação térmica, né? É uma sauna. E aí você vai deixar de tomar um bom whisky só porque o pessoal disse que você não pode colocar gelo? Aí eu te pergunto, de quem que é o whisky? É seu? Então acho que assim, a minha percepção é, qual a forma certa de você tomar o seu whisky? Do jeito que te faz feliz, que te faz melhor. Se para você te faz melhor tomar ele puro, seja feliz, tome ele puro. Eu, por exemplo, depende da situação. Se eu tô num evento, provavelmente vou tomar com gelo. Não vou nem esperar o cara trazer um sem gelo para mim. Eu sei que ele vai trazer com gelo, mas já estou preparado. Aliás, já vi cara pegando o Royal Salute 21 anos e jogando gelo na minha frente no evento. Eu olhei e falei, tudo bem, vai, relevei.
Porque o gelo ele pode ser tanto amigo quanto inimigo do uísque, sabia? Tá, não Tem sabia. muita gente que acha que ele é só inimigo, mas não é não. Quando você coloca o gelo, quando você baixa a temperatura de qualquer bebida, aliás, o que acontece? Você diminui a percepção de aromas e sabores dela. Mesma coisa, que é um exemplo simples, pega um copo de limonada, faz a limonada e sente o cheirinho do limão. Depois enche de gelo e cheira de novo. Você não sente o cheiro. Ele realmente esconde. Para um uísque de entrada, que muitas vezes tem arestas, tem defeitos, que ele é de grande produção e muitas vezes ele é feito justamente para se fazer misturas, para se fazer drinks, você colocar o gelo, você vai estar mascarando esses defeitos, tornando a sua degustação mais agradável. Assim como, se você está com um uísque mais complexo e você quer aproveitar o máximo dos aromas e sabores, aí eu diria, tome na temperatura ambiente. Aí você vai conseguir sentir muito mais. Mas, assim, mesmo assim tem que tomar cuidado, porque se você pegar um uísque, por exemplo, uma tacinha de uísque, e isso daqui é até um exemplo bom. Eu gosto muito das de haste justamente porque você pega na haste e não passa a temperatura para o uísque. Se você aquece demais o seu uísque, por mais complexo que ele seja, você vai ter uma sensação alcoólica maior. Claro. Então, é a mesma coisa no vinho. Exatamente. Você vai ter uma percepção muito mais de álcool do que da complexidade que esse uísque tinha para te passar se fosse numa temperatura ambiente, uma temperatura mais baixa. Então tem que tomar cuidado. E, para finalizar, eu tomo, como eu já falei, dependendo da situação. Às vezes está um belo de um calor, eu quero tomar um uísque com gelo, mas também não quero tomar um uísque que vai ficar aguado. Eu pego, quer ver um que eu gosto bastante? Esse Glenalach aqui, se não me engano, ele tem 49%, 48%. Eu pego uma highball grande, coloco, cara, fica uma delícia, um single malt. Pô, mas está colocando um single malt mais complexo, mas é um dia que está quente, um dia que eu quero tomar um bom uísque, não quero ficar lá sentindo todas as notas de aromas e sabores, mas quero ter uma boa bebida. Para mim funciona assim. Exato. Você sabe que a gente não combinou essa pergunta, né? Mas eu sempre falo isso, eu falo muitas vezes isso. Digo o seguinte, eu desconheço que exista uma lei no Brasil que seja proibido colocar gelo no vinho. Sim. Né? Então, quer dizer, não existe. Sim. Você me pergunta se eu coloco, e dependendo da situação eu coloco. Sim. Gelo no vinho até. Sim. Você fala, mas qual a situação? Às vezes eu estou na piscina, uma bebida mais doce, você pode dar uma diluída. Né? Eu não gosto de bebida muito doce, e aí é gosto. Né? É o que você falou, o vinho é meu. Eu fui lá, comprei, eu costumo ficar bom pra você, pra mim, cara. Exato. Eu acho um absurdo o cara pegar e pegar uma referência, que nem eu falei, da Escócia e falar, não, agora você não pode. E aí eu tenho muito seguidor que vem falar comigo. Uma vez eu falei isso numa live, os caras vieram falar comigo, muita gente do Norte, Nordeste, cara, você tem toda a razão, porque eu tenho condições de comprar uma garrafa mais cara, quero comprar, mas eu vou ser obrigado a tomar puro só porque os outros dizem, não, coloco o meu gelinho ali, tô tomando um bom uísque, tô degustando, sei que eu tô escondendo um pouco, tá baixando a temperatura, mas tá prazeroso, é o que eu quero. E eu acho que o uísque, da mesma forma que os vinhos, a gente tem felizmente uma grande variedade. Né? Exatamente. Então, você tem. No vinho é muito fácil, né? Você vê vinhos para o dia a dia, que são até mais baratos, melhor até, e você pode fazer o que você quiser, né? Sim. Drinks pode fazer. Cara, vinho é a bebida mais versátil. Eu, quando viajo, eu sou uma pessoa que sou controversa, porque apesar de eu adorar whisky, eu tomo muito pouco whisky fora de casa. Porque assim, primeiro que eu sei os preços de todos. E aí você vai num restaurante que é muito legal, que sei lá, pode ser uma estrela Michelin, que seja, cara. Pra que eu vou tomar um whisky que eu já conheço, que eu já tomei, sendo que eles têm drinks maravilhosos, claro. Vinhos maravilhosos também. Tá certo. Eu acho que tá certo. Eu tive agora, a gente recentemente foi para Espanha, e quando eu cheguei, eu tomei um tinto de verano, que vinho tinto, com água, com gás, com fruta, uma loucura, né? Sim. E no último dia que a gente estava indo embora, eu tomei um vinho com Sprite, que eles fazem lá. Sim. E assim, é um vinho de caixa, que ele coloca, tava um calor danado, a gente foi visitar o Parque Olímpico lá, de Madrid e tal, de Barcelona, e tava um calorão. Eu falei, cara, a gente sentou para almoçar, não queria. Imagina que eu ia abrir uma garrafa de vinho, sentar, ficar ali. Você pinga um suor só de pensar. Só de abrir a garrafa. Só de abrir a garrafa. Agora, nós vamos jantar.
Você fala, puta, vamos sair, eu vou, sei lá, vou fazer 20 anos de casado com a minha mulher. Então, eu não vou botar gelo no vinho, não vou. Aí nós vamos levar, né? Vamos abrir uma garrafa legal e tal. Exatamente. Então, são situações diferentes que a gente tem que se adaptar e de uma maneira que seja bom pra gente, cara. Claro. Para de ficar pegando opinião alheia. Eu brinco, para de ficar pegando opinião nossa. Eu falo, muita gente pergunta às vezes referência de whisky da mesma categoria, como devem perguntar pra você, por exemplo, de vinhos. Qual que é o melhor? Eu falo, você quer que eu dê a minha minha opinião pessoal? Eu dou. Mas eu preciso explicar o seguinte, os três são muito parecidos e o que vai diferenciar é a sua percepção sensorial, que é diferente da minha. Então, para mim, o que é melhor pode não ser para você. Não tem que seguir uma regra, não tem que ter uma pessoa que está acima de todos e diz o que é certo e o que é errado. Eu acho que a gente está aqui para tentar nortear as pessoas, para ter um aprendizado, para tentar escolher bebidas de qualidade melhor, poder tomar, por mais simples que seja a bebida também, a gente poder ensinar a pessoa a aproveitar aquilo ali com orgulho, cara. Se é o que você pode comprar, tá nesse valor, vai ser feliz. Beba o que te faz feliz dentro do seu potencial financeiro e acabou. Não tem, e eu vejo isso muito ao contrário, eu via muito essa resistência com o pessoal de gelo no universo do uísque, cara. E muita porrada, porque eu fui e falei, toma do jeito que vocês quiserem. Claro, E você falou, por exemplo, aqui do vinho com uma soda, né? Que você Isso, foi. Aí eu te pergunto, uma pessoa que nunca tomou um vinho, experimenta um negócio desse, você acha que a chance de repente, ele ficar curioso para ir para um vinho é maior ou menor depois disso? Eu acho que é maior. E aí você pega os fundamentalistas radicais do vinho, não pode, isso é um absurdo, cara. Quem fala isso, desculpa, não sabe o que está falando. Não sabe. E na verdade, sim, o que a gente quer, eu acho que as pessoas possam aproveitar mais as bebidas, sempre com muita... com cuidado, com moderação, isso é muito importante. Né? No caso do vinho é muito importante, no whisky eu diria talvez até que é mais importante porque as doses têm que ser menores, né? Você tem que ir sempre com cuidado com isso, para que você possa realmente aproveitar, né? Para que você possa degustar, sentir. É aquela história, que atire a primeira pedra que nunca teve uma ressaca, que nunca passou. O álcool, né? Ele passa, às vezes passa, é normal, né? Mas, via de regra, o ideal é que você deguste, que você aproveite, né? E, cara, quer botar um gelo, põe um gelo, quer botar uma soda, põe uma soda, quer botar açúcar. Meu avô, ele colocava açúcar no vinho. Então ele recebia, ele ganhava, ele comprava vinho doce. Né? Vinho suave, né? Sei. Era o que ele comprava. Não era por ser mais barato ou ser mais caro, era o que ele gostava. E às vezes ele ganhava vinho, porque todo mundo sabia que ele gostava de vinho, então ele ganhava. Ele olhava atrás, via que era seco, ele já sabia. Ele deixava num ladinho lá guardado, já separava, e aí quando ele sabia que ele ia pegar aquela garrafa, ele já via lá e colocava. Eu vi várias vezes ele colocando açúcar, misturando num copinho e bebia. E tá tudo certo, o vinho é dele, né? Ele faz o que ele exatamente, cara. Foi feliz. Eu acho que assim, a gente tem que ver o que é bom pra gente. O que é bom pro vizinho, cara, é bom pro vizinho. Deixa pra ele. Respeite o cara, é isso. Exatamente. A gente tem que pensar muito mais em trazer as pessoas para o nosso universo do que ficar botando barreiras. Você não pode tomar com gelo. Tem que ser puro. Só tomo se for 12 anos, sem idade declarada. Geralmente quem fica colocando essas regras demais, cara, é quem menos se aprofunda no assunto, tem preguiça de estudar e fica tentando E você sabe que vender regras para falar outra coisa aqui para os outros. Outro dia eu estava na minha piscina, lá em casa, um calorão danado, muito quente. E eu falei, quer saber, eu vou lá pegar um moscatel. Eu nem sou muito fã de moscatel. Não sou porque é doce. Eu, particularmente, eu não sou de doce. Né? Sim. E é gosto. Tem gente que adora doce, tudo bem. Mas nesse dia eu falei, cara, eu acho que vai cair bem. Fui lá, peguei, botei numa taça. Aliás, eu ponho às vezes no copo Stanley para ficar gelado lá. Pôs no copo, coloquei pedrinha de gelo, dei uma diluída. Calorzão, meu amigo, aquilo ali foi uma maravilha. Nossa, eu adoro. Eu quando vou viajar, eu adoro tomar vinho branco. Então, é muito bom. Minha mulher vai passear, eu falo, não, eu vou sentar aqui, ó, pode ir, tchau. Garçom, garrafinha de vinho branco aqui. Isso é muito bom. Vamos ver esse vinho aqui, que eu quero ver a tua opinião. Vamos. A gente tem aqui, como eu te falei, como a gente falou no começo, né? Tem aqui o Ménage à Trois, é um vinho californiano que passa... É muito pouco, né? Não sei, isso que eu quero a tua opinião. 3 meses em barril de Bourbon. E aí eu tenho também um vinho da mesma uva, que é a uva Cabernet Sauvignon, mas aí do Chile. Por que eu trouxe do Chile? Porque é uma uva mais icônica, a gente lembra mais dela, né? Você sabe que eu já tomei
quando eu fui para Mendoza, eu fui numa vinícola que tinha, também eles envelheciam em barris de Bourbon. E eu tô sentindo uma mesma característica que eu senti, que é o aroma de rapadura. Cara, bem intenso. Para mim, o que deu de diferença aqui foi o seguinte, normalmente os cabernets californianos, eles tendem a ter mais açúcar residual. Não quer dizer que seja regra, mas a maioria é assim, por conta do clima, sobra açúcar na uva, enfim. Na uva não, no mosto, né? Eles não conseguem fermentar tudo. Normal, é igual o Zinfandel, igual o Primitivo e tal, tudo certo. Me parece que esse aqui, ele lembra aquele açúcar, mas ele é mais seco. Então, eu acho que justamente a referência da gente está bem próxima, porque quando a gente fala de rapadura, pode falar de uma garapa, que é justamente como se fosse um mosto açucarado. Ele me parece, assim, ele para mim claramente é um Cabernet californiano fora do tradicional. Se foi por causa desses 3 meses da barrica de Bourbon, eu não sei. Mas ele é. Eu acho que ele tem uma leve influência aqui, que eu acho do baunilha, talvez, por conta do barril de carvalho americano. Porque agora, se você... Mas ele tem um dulçor bom, hein? Tem. Para quem gosta de vinho mais adocicado, isso aqui vai que nem água, né? Mas agora prova o Dom Raul, que é o chileno. Esse é normal, é normal assim, né? Ele não tem passagem por barrica de Bourbon. Nossa, isso daqui já o aroma já muda totalmente. Totalmente, né? Aí a gente percebe um pouco... Mais mineral. Claro, estamos falando de países diferentes e tal, mas é a mesma uva, né? A gente tinha que ter alguma referência pra gente falar. Sim, com certeza. Gente, a gente sabe que tem terroir, que tem altura de solo e tal, mas a gente está fazendo uma comparação mais simplificada. A comparação é para a gente tentar entender e tentar ver essas similaridades ou que uma coisa influencia na outra, né? Isso acho que é interessante. É um vinho que tem um perfil diferente. Eu acho ele até mais aveludado. Ele é. Exato, o californiano pareceu mais rústico, né? Não estou nem falando qual que é melhor ou qual que é pior. Sim. Mas, assim, eu acho que são perfis diferentes. Esse daqui é realmente mais doce, mas esse daqui ele é mais suave e, sinceramente, eu achei ele mais elegante. Tá? Esse daqui, acho que ficou legal a maturação com os barris Bourbon, mas eu diria que é para um paladar mais... Como eu posso explicar? Mais... Deixa eu usar a palavra certa. Mais novo, vai, no universo dos vinhos. Você vai gostar de uma coisa mais adocicada, talvez? Pode ser. O que me passou pela cabeça é que esse vinho pode ser muito bom para quem quer uma coisa diferente. Sabe, você fala, puta, deixa eu ver como é que é. É muito mais curioso do que efetivo. Né? Eu não sei, se eu fosse o dono da vinícola, eu falaria, vamos fazer isso aqui para que a gente possa ganhar marketing. Não porque vai ficar um produto fantástico. Porque ele sai do cotidiano, total. Tanto nos aromas quanto nos sabores. Não me pareceu assim que seja uma coisa espetacular, né? Mas é muito bom, acho bem legal. Vinho legal. Pô, eu acho interessante esse aroma de garapa, de rapadura. Super doce. E falando em aromas e sabores, no vinho a gente fala muito de aroma e sabor. Né? A gente é fascinado por aromas, né? É uma loucura. O whisky segue o mesmo esquema? A gente vai lá no visual, aí olfato e paladar, é a mesma coisa? Basicamente a gente... É muito parecido com o vinho. Vou falar, por exemplo, eu que já tenho um tempo maior que tomo whisky, o que eu faço quando eu vou comprar um whisky? Primeiro, quando eu vou comprar o whisky, eu vejo qual que é a região, vejo qual que é a maturação dos barris, vejo se tem idade declarada. Só que diferente do vinho, por exemplo, eu presto atenção se tem filtragem a frio ou não e se tem adição de corante ou não. Tá. Tá? Isso a gente vê no contrarrota. Tem alguns que não informam, mas a grande maioria informa. Porque, por exemplo, a maioria, quando você toma, principalmente blend, eles gostam de deixar uma cor homogênea. Eles colocam lá um corante de caramelo. Isso vai mudar sabor? Cara, não vai. Não vai. Quem fala que muda
tem um paladar assim que devia ter $1 milhão lá. Tá segurado, impossível. Nem os masters distillers mais renomados não conseguem. Puta, perdi o raciocínio que eu tava falando. Do aromas e sabores. Então. Aí eu escolho, vejo qual que é a região, qual que é o ano, qual que é a garrafa, tal, beleza. Depois, eu tava falando da cor, justamente. Isso. Porque se eu tenho um whisky que ele não tem adição de corante, eu já começo a avaliar o que ele vai me apresentar pela cor. Puta, esse daqui, por exemplo, esse daqui tem 21 anos, vinho Jerez oloroso, de barril de primeiro uso, e ele é cask strength, ou seja, ele veio direto do barril, não teve corte, não colocou água. Cara, você vê que ele tem uma intensidade boa, provavelmente foram barris de primeiro uso. Olha a coloração dele, ó. Você não vê nada do outro lado, totalmente turvo. Então isso já faz muita diferença e me diz muito antes mesmo de eu colocar o whisky na minha boca. Depois a gente vai para a parte visual na taça. Eu coloco na taça, vejo a cor, avalio como é que tá a cor desse whisky. Passo ele, vou jogando na lateral assim para ver a oleosidade, se vai formando uma coroa de lágrima. Tá, a mesma coisa do vinho também. Exatamente. Ver se tá descendo mais devagar, se ele é mais licoroso. A gente vai ter uma cremosidade maior, um whisky provavelmente ele é mais intenso. Tá. Cara, dá para ir assim longe. Muitas vezes você olhando aí, você entende por que do formato do alambique, se teve braço ascendente ou descendente, mas é papo muito técnico, chato para nerd de whisky que o pessoal não vai querer saber. Mas, cara, eu avalio isso. E depois, cheiro, que muitas vezes o cheiro tá totalmente interligado com a sua percepção dos sabores. Então, você sente ali um baunilha, sente um caramelo, sente uma nota ali de fruta cristalizada, de sei lá, uma ameixa seca, um figo, e a hora que você vai tomar, você fala, cara... Um exemplo muito bom para quem quiser entender o que é você tomar um whisky, que você sente o cheiro e o gosto exatamente a mesma coisa, tem um Redbreast, que é um whisky irlandês, triplamente destilado. Ele ele é single pot, é um pot still. Ele é... a hora que você toma ele, se você sente o cheiro, o 21 anos, é pêssego. Fala, cara, isso aqui é pêssego. Olha. Uma delícia. A hora que você põe no paladar, tudo bem, você tem várias notas, mas o pêssego tá ali claro como o sol, assim. É impressionante. Então, é muito parecido com uísque, com vinho. É lógico, o vinho, eu acho que ele é mais nessa hora de avaliação de caças, de uva, de terroir, eu acho ele mais complexo, porque você tem uma variedade muito grande de uvas, e o whisky ele é mais simplificado. Você vai ter o grão, você vai ter a levedura e no final você vai ter o resultado que vem muito da maturação dos barris ou da bebida que anteriormente veio ali. Sim. É mais simples de você conseguir imaginar o que tem ali. Já o vinho não, né? Você tem as castas, você tem altitude, como a gente falou, tem região, tem, cara... Tem o ano, né? Tem o ano, o clima, tem a né? guarda. O vinho, inclusive, envelhece na garrafa, os vinhos de guarda. O whisky não envelhece. Se você comprar um whisky de 21 anos e daqui a 100 anos você abrir essa garrafa, ele não vai ter 121, ele vai ter os 21 anos. Se ele tiver sido bem armazenado, no máximo ele vai ter uma percepção alcoólica um pouco mais leve, e a oxidação vai dar ali uma diferenciada leve, mas nada que vai mudar o seu whisky para falar que ele envelheceu. É ação de tempo. Porque, assim, isso é uma diferença grande para o vinho, então. Grande diferença. Porque o vinho vai evoluir. Tem a microoxigenação da rolha, né? Que vai mudar. Sim, então. E assim, na mesma forma que existe essa microoxigenação no vinho, cientificamente falando, o whisky também respira. Se o seu whisky estiver lacrado, bem lacradinho, bonitinho, no ambiente fechado, ele vai respirar. É mudança de temperatura durante o dia, então ele expande, ele retrai, então ele solta um pouco dos gases, pega um pouco dos gases externos, das características. Por isso que tem muito whisky que nem esse daqui que você tomou, que você falou que tem uma sensação salgada. Ele fica numa região costeira, perto do porto. Sim. Então você pega aquela característica justamente porque na hora da maturação o barril ele é poroso, ele vai absorver um pouco disso. Claro. E também tem que tomar cuidado, porque se você tem um whisky
que você gosta muito, não vai me colocar o seu whisky em local que tem um cheiro muito forte, ou sei lá, produto de limpeza. Vai pegar também. Vai pegar. Você vai estragar a sua bebida. Calor atrapalha também. Ah, atrapalha, cara. Não Deixa dá pra sempre deixar em cima da geladeira ali. Não, esquece, vai ter problema. Coloca num local onde tem uma temperatura sempre à sombra, sem bater sol direto, ele vai se conservar bem ali, por muito tempo. A não ser que, sei lá, você mora no Amazonas, onde a sensação térmica é altíssima. Aí é bom colocar no armário fechado lá. Isso, E pega sol, de repente, né? Bate o sol ali. Exatamente. Não, mas olha, eu acho que a gente está vendo aqui que a gente tem muitas similaridades, né? Algumas diferenças, obviamente, nós estamos falando de bebidas, bebidas diferentes. Sim. Né? Isso é óbvio que isso vai acontecer. Mas eu vejo que o vinho e o whisky, eles, se você tem um paladar aberto à bebida, né? Quem gosta de vinho, teoricamente pode gostar de whisky. Não é uma regra, mas se você estiver aberto. E aí eu deixo já de novo o meu depoimento pessoal. Eu por muitos anos fui, não é contra, mas eu dizia, eu não gosto de whisky. Essa era a minha frase. Eu não bebo whisky. Até que eu comecei a beber whiskies diferentes. Né? É a mesma coisa eu falo muito do pessoal. Tem gente que fala, eu não gosto de vinho rosé. Fala, pô, você já bebeu todos os vinhos rosés? Pois é. Não é possível. Eu não gostava de Jerez. Quando eu fiz o primeiro curso de vinho, eu provei Jerez, a gente tinha que aprender sobre Jerez. Eu falei, meu Deus, isso aqui é um horror. Hoje eu adoro Jerez. Cara, uma delícia. Mas por quê? Porque existem vários diferentes, várias marcas diferentes. Às vezes aquele eu não gostei. Pedro maravilhoso. Puta, maravilhoso. Você pegar aquilo ali no final de uma refeição. Nossa, depois de um cafezinho à tarde, você pega... Aquilo é ouro líquido. Delícia. Né? Mas você pode ir melhorando, pode ir refinando o paladar. Né? Não, é questão de realmente a gente ter que provar. Não adianta. E é isso que eu sempre tento trazer também para o universo do whisky do pessoal que me segue. Antes eu fazia muito conteúdo de whiskies mais sofisticado, mais caro e tal. Até que um dia o pessoal chegou e falou, cara, você bota uns whiskies bem diferentes, ok, mas... você não está atingindo o público total, cara. Por que você não tenta pegar os mais de entrada, apresentar para o pessoal e tentar trazer esse pessoal para esse universo? Foi o que eu comecei a fazer. Legal. Então hoje, assim, o que eu aprendi também, é uma lição de humildade também, porque o que muito acontece hoje em dia que a gente vê é a avaliação assim, o cara está acostumado a tomar um whisky de uma garrafa de 500, R$1.000, aí ele vai avaliar uma garrafa de 60 e ele fala que é uma merda. Só que não é assim. Você tem que avaliar dentro do nicho em que aquela bebida está inserida. Então, dentro do nicho de whiskies de entrada, eu já fiz muito vídeo assim. Qual que é a característica desse whisky aqui? Pô, ele é isso, é bom para isso, tem esses defeitos, mas dentro dessa categoria fica a desejar, não, é um bom whisky. É isso, eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Isso me ajudou muito também a evoluir cada vez mais na percepção de aromas e sabores, cara. Porque você volta, é uma escola, você tenta achar uma coisa que é bem mais simples, o que ela pode te oferecer ali para você tentar passar para a pessoa entrar para esse universo, né? Além do que eu digo, deve ser a mesma coisa com isso que eu falo dos vinhos, tem os vinhos de grande volume, né? Tipo o Casileiro del Diablo e tal, que muita gente ama ou odeia. Olha, se fosse ruim, não vendia tanto. Né? Tem gente que deve falar mal do Johnny Walker, não sei, fala, cara, não é possível. Ruim não é. Você pode até não gostar, mas assim, tecnicamente ele deve ser bom, porque... Putz, você sabe que o Johnny Walker tem um... Lembra que a gente falou o negócio da idade? Então vamos falar rapidinho pro pessoal entender. Red Label não tem idade declarada. Então, tecnicamente, ele pode ter 3 anos para cima. Tá. Ok? O pessoal fala que deve ter 8 anos, ok, mas é o que eu falei. Blend não tem como a gente saber. Black Label já tem idade declarada, 12 anos, ok. Green Label, que na minha opinião é o melhor da linha da Johnny Walker. Eu adoro Green Label. Ele é só feito de single malt. Então ele não é um blended whisky, gente. Ele é um blended malt. Ou seja, eles pegam single malts de diferentes destilarias, engarrafa ali dentro, te entrega ali só matéria-prima de single malt. E ele tem 15 anos
E é o único da linha da Johnny Walker que tem 43%, o resto é tudo 40%. Então você tem mais uísque ali dentro também. Então, belo custo-benefício, gente. Pega a dica. Boa dica. Você também tem o Gold Label, que ele também é um bom blended whisky. E tem o Ultimate, o 18 anos, que também tem uma qualidade muito boa. E aí tem o famoso e idolatrado Blue Label. Agora eu vou fazer muita gente me odiar. Agora eu quero ver. Porque assim, gente, eu vou ser, não vou ser sacana, vou falar de forma técnica, tá? O Blue Label é um whisky ruim? Não, ele é um bom whisky, cara. Ele tem uma qualidade boa, é um bom blend, mas, primeiro, ele não tem 21 anos. Ah, não acredito. Tanto é que se não tem idade declarada no rótulo, gente, não tem idade, ele pode ter 3 anos para cima. Eu já fiz uma vez uma entrevista com o embaixador da Johnny Walker. Ele falou, cara, você tem whiskies mais novos até whiskies de 52 anos, tal. Faz uma média. Então, mas aí é o que eu te falo, mas qual é a porcentagem? Entende? Aí já começou a ficar complicado, hein? Então, e assim, ele não é um whisky ruim, de longe, é um bom whisky, é um bom blend, tem uma qualidade muito boa, tanto é que todo mundo que toma gosta, que foi pensado justamente para todo mundo tomar e gostar. Mas ele não tem uma complexidade aprofundada que você fale, nossa, ele vale R$1.000 e poucos uma garrafa. Entende? Então o Blue Label, ele é muito mais... Tem muita gente que toma por status, ou para dar de presente por status, ou porque não entende e acha que aquilo ali vai estar tomando o melhor. Vai sim estar tomando um belo de um whisky, mas se você começar a se aprofundar e estudar outras coisas, você vai entender que você compra muitos whiskies pela metade do preço, melhores. Inclusive Green Label. Green Label para mim é melhor do que o Blue Label. Olha, você sabe que hoje eu tava vindo pra cá, eu tava escutando uma entrevista e um cara falando, numa parte ele tava falando, olha, toda vez que eu escutei minha mulher, mesmo que fora de negócio, que ela não entende nada e tal, eu me dei bem. Quando eu não escutei, me dei mal. Então eu vou ter que confessar aqui, eu tenho um Blue Label, porque eu queria muito comprar, eu queria muito conhecer, queria provar Blue Label. Todo mundo quer, lógico. E eu fui lá e comprei. O marketing dos caras é fenomenal. Fenomenal. E minha mulher falou, isso aí, o uísque é caro, não sei se é bom, hein? Falei, deixa, tá bom, ok. Fui lá e comprei. Eu vou te dizer que eu bebo ele de vez em quando, mas eu bebo por orgulho. Porque eu falo... Porque não tem nada extraordinário. Você fala, cara, isso aqui é bom. Eu tenho outros lá, e eu não entendo muita coisa não, mas eu tenho outros que eu falo, puta, esse aqui, cara, tá me entregando mais e me custou menos. Por exemplo, hoje em dia... Pô, a Macallan tem que me patrocinar, hein? Se você pegar um Macallan Sherry Oak 12 anos... que eu vendo nos grupos de promoção lá com as altas promoções, está numa média de 760, 780. É um super whisky, cara. Não estou falando mal do Blue Label, gente, mas eu tô sendo honesto com vocês. Não, mas não tem. O Blue Label tá aqui, o Macallan 12 anos tá aqui. É outra coisa. Tem, acabamento, Aliás, uma curiosidade que vai deixar o pessoal babando mais pela Macallan, né? Sabia que todo o processo de destilação que você faz do whisky, quando ele sai, que eles colocam na caixa de corte, só 16% daquele líquido a Macallan usa para maturar o whisky. É mesmo? Só 16%. Eles colhem o melhor do melhor daquele destilado para poder colocar. Aí o pessoal fala, mas o resto joga fora? Não, eles colocam de volta, faz todo o processo e assim eles vão tendo um destilado super sublime, cara, sublime. E eles sabem fazer o whisky, é isso. Cobra caro, pode falar o que for, cara, mas eles sabem fazer o whisky. E também são muitas fases. Quando eu comecei a beber whisky, eu via muito custo-benefício, que é a grande maioria das pessoas procuram. Depois, cara, que você já provou tanto whisky, e eu acho que não tem whisky que eu não provei hoje, que, por exemplo, vem daqui no Brasil. Então, eu sempre vou comprar em viagem e tal. Eu não vejo mais, primeiro, quantidade, e por não ter quantidade, eu pago um pouco mais caro nos whiskies mais exclusivos para poder experimentar. Assim como, por exemplo, já estou chegando na fase que vai ter uma hora que eu vou pegar e vou começar a comprar a coleção dos Blue Label. Mas só para ter. Porque, beleza, já provei o Blue Label? Provei. Mas qual que é o Blue Label Umami? Já provou? Cara, não provei porque eu não pagaria R$1.000 e poucos na garrafa. Mas tô começando a chegar porque, assim, para poder passar a experiência pro pessoal.
Se você comprar, você me chama, porque eu queria muito provar, mas eu não tenho coragem de comprar cara, também depois desse... Tá 2 pau e 900. Ah, não dá. Eu pago pela dose aqui pra você. Tá tudo certo. Então, mas Mas deixando claro, gente, não é um bom uísque, é um belo uísque. Não, Mas eu também gosto de falar do custo-benefício, gente. A pessoa não tem que se ofender achando que eu tô falando mal da bebida. Não, eu estou falando de uma bebida que ela é boa, mas que eu estou te dando a oportunidade de procurar outras que você pode comprar mais baratas e pelo mesmo valor, ou mesmo pelo mesmo valor, você pode comprar umas coisas fora da curva. Com o pessoal não faz ideia. Bom, depois de você ter acabado com o meu sonho do Blue Label, eu já agora não sei mais o que fazer com aquela garrafa. Não, né? pode beber. Não, tô brincando. Eu queria propor duas coisas para você. A gente não falou de Jerez, quer dizer, falou muito pouco. Eu trouxe um Jerez aqui que eu queria que você provasse. Legal. E eu queria fazer um comparativo aqui também, porque Jerez é uma bebida bem diferente, bem interessante, acho que tem muito a ver com o whisky. E a gente vai fazer uma brincadeirinha então, que você vai tomar, eu vou tomar o seu vinho Jerez e você vai tomar um whisky com acabamento Jerez. A gente vê então como faz isso. Mas vamos fazer isso num outro episódio. Vamos. Então vamos nessa. Legal. Então você que está aí com a gente, se você ficou até aqui, certamente você já se inscreveu. Se você não se inscreveu, faça isso agora. Já deixa uma curtida. Se você quiser, inclusive, mandar algum comentário, alguma pergunta, manda, eu encaminho para o Carlos. Se ele vai responder ou não, não sei, ele vai decidir. Segue o @mapa do whisky lá também, pode perguntar. É assim, gente, eu respondo os que dão também, né, gente? Grupos de compra, por exemplo, que é só de whisky. Tem muita gente lá, cara. Tem 40 mil pessoas lá. Eu não consigo responder todo mundo. Eu tô no grupo de compras dele lá, tem coisa muito boa. Realmente vale muito a pena. É verdade. É bem legal mesmo. Assim, na verdade é uma curadoria que eu faço todo dia dos melhores preços para passar pro pessoal. Então, quer pagar preço bom no whisky, vai no mapa do whisky. E você fala... Agora, se quiser vinho, né... E você fala lá no coisa, né? Você fala, esse aqui não tá valendo a pena, esse tá valendo, né? Isso é muito legal. Justamente. São grupos fechados, gente. Você entra, ninguém fala nada porque senão vira bagunça. Eu já tentei abrir uma vez, não dá. Mas sempre tem quem gosta de causar polêmica. Então, basicamente, todos os dias eu passo as promoções, passo algum conhecimento relacionado ao whisky e dependendo da promoção, às vezes eu falo de alguma curiosidade relacionada ao whisky da promoção. Muito esses dias tava o Ibix da Suntory, eu falei dos barris Mizunara e por aí vai, cara. Aliás, tô lembrando agora, acho que 1 ou 2 Macallans que eu comprei foi da indicação sua. Legal, obrigado. Eu vi lá, tava um preço realmente muito bom. Falei, puta, eu vou lá. Aí comprei. Puta, que legal. Isso aí. Acabou virando um negócio isso. Isso daí é para outro podcast. Boa. Bom, então continua com a gente aí que a gente vai falar sobre Jerez agora. Legal. Valeu.